12 de dezembro, dia da Bíblia, dia de gratidão, dia quando os cristãos agradecem a Deus as bênçãos da palavra eterna, a palavra que consola nos momentos de aflições, a palavra que é luz nas horas incertas da vida, a palavra que é lâmpada para os nossos pés vacilantes nos caminhos escuros. Salve ao dia da Bíblia! Há muitos anos atrás, há mais de um século, em nossa pátria, a palavra de Deus era muito rara. Poucos exemplares da eterna mensagem chegavam ao Brasil, trazida pelos valentes capitães. Era uma mercadoria indesejável, perseguida, mercadoria odiada. Literatura queimada em fogueiras que o ódio religioso acendeu. Mas a semente foi lançado nos primeiros esforços das sociedades bíblicas, sociedades que sempre viram o Brasil como uma grande pátria, de grande povo necessitado da luz divina. E o idealismo dos semeadores jamais ofuscou-se, porque a obra era de Deus, a causa, ordem e a inspiração divina. Assim foram correndo os anos, dezenas, séculos, e hoje a Bíblia é lida nos lares, formando os caracteres impolutos. A Bíblia nos cárceres sombrios, libertando cativos. A Bíblia invadindo os antros de pecado, transformando vidas e corações. A Bíblia nos quartéis, nos hospitais, sendo paradigma de justiça e companheira nas noites longas, porque a Bíblia de Deus é viva e eficaz e produzirá benditos frutos de valor eterno. Sim, a palavra de Deus permanece para sempre e é o livro da humanidade, livro divino. Hoje e sempre, oremos ao Deus da Bíblia. Façamos subir nossas súplicas ao Deus da Bíblia. E os milhões que ainda não a conhecem, tenham a oportunidade de conhecê-la. Que os milhões que ainda não a seguem, seus ensinos possam segui-los. E que o Brasil possa viver a Bíblia. O Brasil seja mais abençoado, mais feliz, mais próspero, liberto pela mensagem da Bíblia, liberto pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bom dia, alunos da EBD. Estou muito feliz de poder participar dessa linda homenagem ao Dia da Bíblia. Esse dia que é comemorado por todos nós cristãos, não só em território nacional, mas em outras partes do mundo também. Eu quero hoje aqui falar um pouquinho sobre a história do Dia da Bíblia no Brasil. Esse dia ele começou a ser comemorado, celebrado na Grã-Bretanha, a partir do momento que um bispo decidiu incluir essa data no livro de orações do rei, lá em 1549. A história do Dia da Bíblia, ela se inicia no Brasil em 1850, quando alguns missionários europeus e americanos chegaram no Brasil. A partir daí começou a celebração. A primeira manifestação pública aconteceu no Monumento do Ipiranga, lá em São Paulo, em 1948. A partir daí a celebração começou publicamente para todo o país, quando a Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada, nessa mesma data. E desde 2001 foi criada uma lei federal, onde está no calendário mesmo que esse dia é um dia oficialmente o Dia da Bíblia. Para que foi criada essa data, A gente pode se perguntar. Para que o Dia da Bíblia? Para que foi criado? Para que houvesse uma intercessão, uma súplica para que nós cristãos, e não só os cristãos, mas todas as pessoas pudessem ler mais a Bíblia. Então esse é o objetivo desse dia, para que a gente possa trazer à nossa memória a importância da leitura, para que a gente possa praticar mais aquilo que está escrito na palavra, como a própria palavra diz, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E nós queremos celebrar como cristãos, nós queremos anunciar, nós queremos fazer essa data
conhecida, né? Então, por isso que muitas igrejas fazem passeatas, fazem cultos comemorativos, gincanas na escola bíblica, para que a gente possa lembrar que é necessário manter a leitura da Bíblia, que nós possamos lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus, né? Não é à toa que é o livro mais vendido em todo o mundo, mas não só pelo número de vendas, mas pelo efeito que essa palavra faz nos nossos corações, nas nossas vidas, e por meio dela nós cremos em Jesus Cristo. Então, feliz Dia da Bíblia para todos nós, e que esse dia ele venha ser refletido em todos os dias do nosso ano, como momento de pararmos e analisar a palavra de Deus. Um grande abraço. Bom dia, saúde irmãos com a paz do Senhor. Neste dia, onde comemoramos o Dia da Bíblia, quero deixar para os irmãos uma meditação. Um texto em 2 Timóteo, que tem como título A Inspiração, Valor, Utilidade das Santas Escrituras, aonde diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que neste dia sejamos gratos pela Escritura que o Senhor, nosso Deus, nos deixou. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem for ver esse vídeo, a hora. Gente, estamos aqui para comemorar o Dia da Bíblia e eu, como professor de adolescente, quero deixar uma palavra para os adolescentes, para jovem, para todo mundo que for assistir. Gente, a palavra de Deus ela é muito especial, então nesse dia comemorativo nós estamos aqui fazendo essa homenagem. Eu queria deixar 2 versículos para nossa meditação, para que você possa guardar e abençoar a tua vida. O primeiro se encontra lá em Hebreus 4, versículo 12, que vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósito do coração. Gente, 2 pontos que eu queria frisar aqui é que a palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque ela nos vivificou, nos trouxe vida. E por que eficaz? Porque ela nos traz efeito. A palavra de Deus surte efeito em nós. Por isso que ela é eficaz. Porque se ela não fosse eficaz, nós não estaríamos aqui comemorando esse dia. E também não teria nem por que pregar. E o segundo versículo se encontra lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, que vai dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é Paulo dizendo na carta em Timóteo. Bom dia pessoal, bom dia alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje é um dia muito importante para nós, né, que é comemorado o Dia da Bíblia. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando dessa homenagem, de algo que é tão importante para nossas vidas. E eu queria já começar perguntando para você se você saberia me responder qual é a diferença da Bíblia para os demais livros que existem no mundo. Nós sabemos que existem milhares e milhares de livros espalhados por aí. E qual é a diferença? O que difere a Bíblia desses demais livros? E já te respondendo, a diferença da Bíblia para esses demais livros se encontra na sua inspiração. A Bíblia ela foi totalmente inspirada por Deus. Ela é totalmente uma inspiração divina, sabe? Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E é devida nessa inspiração totalmente divina, a inspiração de Deus, que a Bíblia é chamada a Palavra de Deus. E tem algumas pessoas pelo mundo, né, que ousam em dizer que a Bíblia só é inspirada por Deus em algumas partes, outras não. Só que isso é uma grande mentira, né? Porque todos os escritores daquela época que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles foram capacitados por Ele para escrever a palavra dele. Eles não funcionavam como uma máquina em consciência de falar assim: ah, não, eu vou botar isso na Bíblia porque eu quero, porque eu acho isso interessante. Não. O Espírito Santo de Deus ia capacitando para que eles escrevessem, e hoje nós temos aí a palavra de Deus.
E isso aconteceu de uma forma tão sobrenatural e tão tremenda. E uma das coisas que prova que a Bíblia ela é inspirada por Deus se encontra nesse fato, de que a Bíblia ela contém 66 livros escritos nela e cerca de 40 autores e cobrindo o período de 16 séculos. E esses autores, na maior parte dos casos, eles nem se conheceram. Eles viviam em lugares diferentes e, para ser exato, em 3 continentes diferentes. E eles escreveram em 2 principais línguas. E devido a essa distância, né, em muitos casos acontecia de um escritor ele começar uma história e séculos depois o outro escritor ele completar essa história. Então aí está a prova, né? Porque se fosse algo humano certamente não daria certo. Para você ver como eles eram totalmente capacitados por Deus. Porque uma pessoa começava a fazer uma história aqui e o outro completava tempos depois, né? Então isso é algo totalmente sobrenatural. E somente um livro totalmente inspirado por Deus, isso poderia acontecer. E essa é a palavra de Deus, que é inerrante e infalível. Que nós possamos amar a palavra de Deus, que nós possamos praticar, comer, sabe? Ler com toda a nossa intensidade, porque é muito importante, é o manual da nossa vida. E um cristão que não lê a Bíblia precisa rever os seus valores. Então fiquem na paz e comemorem esse dia que é tão importante para nossas vidas. Paz, queridos, gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades bíblicas. Vocês sabiam que o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha e foi celebrado no 2º domingo do mês de dezembro? Pois é, ele entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Outra curiosidade muito importante é que a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. É que antigamente eram escritos ou copiados à mão. Foi só em 1939, na Alemanha, que foi impresso o primeiro livro, a Bíblia. Alguns já devem saber, mas para ficar gravado em nossa memória, o maior versículo da Bíblia se encontra em Esther 8, verso 9. E o menor versículo da Bíblia fica em Êxodo 20, verso 13. E diz, não matarás. Contém 10 letras, diferente do que muitos imaginam ser. Em João 11, verso 35, Jesus chorou, que contém 11 letras. O maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, que possui 176 versículos. O menor capítulo, Salmo 117, com apenas 2 versículos. Mas o maior e importante de tudo é que nos alimentemos da palavra de Deus, que só ela contém palavras de vida eterna. Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Hoje é o 2º domingo de dezembro e que a gente comemora o Dia da Bíblia. E a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Quem é Jesus de acordo com cada livro da Bíblia. Vamos lá? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, o cordeiro pascal. Em Levítico, o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo e nuvem de dia. Em Deuteronômio, profeta no meio do povo. Em Josué, capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, juiz e libertador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 Samuel, ele é profeta. Em 2 Samuel, sacerdote. Em 1 Reis, ele é o rei sábio. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, o grande escriba. Em Neemias, o restaurador. Em Esther, escape da morte. Em Jó, redentor que vive. Em Salmos, ele é o pastor. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, a nossa vida completa. Em Cantares, o amado de nossas almas. Em Isaías, o Messias prometido. Em Jeremias, renovo de justiça. Em Lamentações, ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, o renovo principal. Em Daniel, o 4º homem da fornalha. Em Oséias, o marido fiel. Em Joel, é o nosso matizador.
Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, Salvador. Em Jonas, o grande missionário. Em Miqueias, libertador de viúvas. Em Naum, o juiz das nações. Em Abacuque, Deus da nossa salvação. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu, a glória da segunda casa. Em Zacarias, a estrela que guia. Em Malaquias, o sol da justiça. Em Mateus, ele é rei dos judeus. Em Marcos, ele é servo de Deus. Em Lucas, ele é filho do homem. E em João, ele é filho de Deus. Em Atos, o Senhor ressurreto. Em Romano, aquele que nos faz mais que vencedores. Em 1 Coríntios, o Senhor de nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, ele cumpre tudo em todos. Em Mateus, ele é rei dos judeus. Em Marcos, ele é servo de Deus. Em Lucas, ele é filho do homem. E em João, ele é filho de Deus. Em Atos, o Senhor ressurreto. Em Romano, aquele que nos faz mais que vencedores. Em 1 Coríntios, o Senhor de nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, ele cumpre tudo em todos. Em Filipenses, o modelo de humildade. Em Colossenses, a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, aquele que vem rebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, é a nossa esperança. Em Tito, nosso exemplo. Em Filemon, Senhor e Mestre. Em Hebreus, intercessor junto ao Pai. Em Tiago, modelo singular. Em 1 Pedro, pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. Em Judas, ele é o protetor. E em Apocalipse, ele é aquele que vem sentado em um cavalo branco. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Amém? Graça e paz, igreja. Hoje é um dia especial para nós cristãos. É o dia da Bíblia. E para comemorar essa data, eu quero deixar o versículo para meditação que está em 2 Timóteo 3,16, que fala assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que esse versículo ele possa fazer morada no nosso coração e gerar frutos. E que o dia da Bíblia seja uma data sempre lembrada e comemorada por nós. E que, sobretudo, a Bíblia venha a ser o nosso manual diário. Feliz dia da Bíblia. Beijos. Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia da eternidade, a divindade em ti está. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus, ó minha Bíblia, livro do crente, és o presente lindo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nesse dia maravilhoso em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos comemorando o dia da Bíblia. A Bíblia Sagrada, aonde contém 66 livros, aonde nós podemos tirar grandes proveitos em observar essas escrituras, essas passagens maravilhosas
em que o Senhor deixou para que nós pudéssemos observar e guardar nos nossos corações grandes conhecimentos. A Bíblia Sagrada, esse dia foi separado para comemorarmos em 1549 na Grã-Bretanha, pelo bispo Thomas, para que nós pudéssemos obtermos conhecimento na leitura desta Sagrada Escritura. E nós estamos comemorando esse dia tão glorioso em que o Senhor separou para nós. E nós vamos ler aqui uma passagem em que tem falado muito ao meu coração nesses dias em que temos atravessado grandes lutas, podemos dizer assim, na terra. E nós não podemos, entretanto, nos preocupar demasiadamente com esses fatos que têm ocorrido na humanidade. Nós vamos ler aqui uma passagem gloriosa que nos fala profundamente ao nosso coração em Abacuque 3, versículos 17 e 18, nos diz: portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Que nós possamos ter a nossa vida com a inteira confiança no Senhor, mesmo que venha nos faltar mantimento, nos faltar o pão, que nós possamos confiar no Senhor e sempre meditar nessa palavra, na Bíblia Sagrada, em que o Senhor deixou para nós, os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua gloriosa palavra em nossos corações. Amém.